Boa noite, queridos. Queridos, nós estamos entre dois montes na série que os pastores decidiram para a nossa igreja. A série chama, como está aí, Entre dois montes. Dois montes, uma mensagem. O primeiro monte, o Monte Sinai, quando Deus dá as tábuas da lei para o seu povo. E o segundo monte, quando Jesus se senta com a multidão e prega ali o conhecido, famoso Sermão do Monte. Pela manhã, a gente está meditando nesse primeiro monte, nos 10 mandamentos, e à noite, as bem-aventuranças. Chegamos à última. Bem-aventurança. Hoje é a 8ª bem-aventurança. Eu tenho uma amiga aqui da igreja, que eu perguntei para ela certa vez, qual a comida favorita dela. E ela me falou que a comida favorita dela é uma comida agridoce. Quem gosta de comida agridoce? Ela tem muito parceiro aqui. O que é o agridoce? É a mistura de sabores. É agridoce. E as bem-aventuranças, elas fazem essa confusão na nossa mente. Porque vai falando que é feliz, que é bem-aventurado, os que choram. É feliz o humilde, é feliz é o manso, é feliz é o misericordioso, é feliz é o que chora, é feliz é o que é pacificador. E termina dizendo que é feliz os perseguidos. Então, me parece que o reino de Deus, ele inaugura um reino que é um reino às avessas. Parece que o que é alegria para o mundo não é o jeito de Deus de alegria. E Deus usa essa palavra, que a gente fala das bem-aventuranças, que ele chama de bem-aventurado, e ele vai listando isso, e nós estamos passeando pelo monte, nos sermões aqui da noite, por essas bem-aventuranças. Chegamos na 8ª bem-aventurança, a última bem-aventurança desse reino às avessas. E pensando nisso, quando a gente mistura, choro com felicidade, e a gente está chorando, e às vezes o filho pergunta, mas você está chorando? Mas eu estou chorando porque eu estou feliz, filho. É meio que misturado, quando eles me pegam, às vezes, aqui num desses louvores nossos, que a gente se emociona. O que foi, papai? Eu estou feliz, estou chorando, mas eu estou feliz. Então, a bem-aventurança, ela é difícil de explicar, e eu estou batizando esse último sermão nosso aqui de uma felicidade estranha. Uma felicidade estranha. O bem-aventurado é aquele que é feliz de um jeito estranho. Então, pensando nisso, a gente chega nessa última bem-aventurança, desse reino às avessas, mostrando a identidade do povo que a gente tem meditado, e eu queria meditar rapidamente com vocês, nesse versinho tão conhecido, sobre as marcas da estranha felicidade. Eu chamei assim, não sei se você se identifica, porque para mim essa é a confusão. As marcas da estranha felicidade, que é quando Deus mistura, então, essas sensações, dizendo que o reino dele é assim. E a gente chegou na última, então vamos juntos a Mateus, capítulo 5. A gente lê apenas o versinho 10. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a gente lê o verso 10. Eu vou ler uma primeira vez, e toda a igreja, uma segunda vez, a palavra de Deus. Diz assim, Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos? Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, pelo doce privilégio de poder ouvir tantas vezes a palavra do Senhor, Deus. De poder ter um horário de culto pela manhã e um horário de culto pela noite. Ainda hoje, na nossa escola bíblica dominical, o Senhor nos ensinava sobre a centralidade do cordeiro por toda a Escritura, e houve um tempo que um cordeiro era sacrificado de manhã e um cordeiro era sacrificado de noite, apontando para o nosso Senhor Jesus, o cordeiro, aquele que João Batista apontou o dedo e disse, eis o cordeiro. E a gente tem esse doce privilégio de seguir te cultuando pela manhã e pela noite, esse doce privilégio. As portas estão abertas, o som está ligado, quem quiser pode entrar, e ainda não há uma perseguição brutal em cima dessa igreja, na nossa cidade, no nosso bairro. Nós queremos te louvar por isso, Deus. A gente não quer pegar isso como algo normal, a gente quer te louvar e agradecer por isso. Deus, ouviram a nossa oração agora para dentro da tua igreja aqui, Pai. Eu quero te pedir por esses irmãos que estão aqui, Deus. É só o Senhor que sabe. Tem coração aqui com expectativa, porque tem um jogaço do nosso Brasil acontecendo lá fora. Tem gente aqui que não está nem aí, nem sabia disso,
porque o casamento está em frangalhos. Tem gente que está preocupado com um boleto pesado demais. Tem gente que foi confrontado pelo sermão da manhã porque fraudou o imposto de renda e não sabe como consertar isso e ainda está meditando nisso uma hora dessa. Tem problemas aqui de todo tipo, de toda cor, Deus. E o Senhor que sabe como que o Senhor usa um mesmo versinho da Escritura para poder alcançar de diferentes formas as suas ovelhinhas aqui nessa noite, Deus. Se tem gente que está feliz, abana a brasa, Deus. Se tem gente que está triste, abraça com a Tua palavra, Deus. O principal é o Senhor se fazer presente, a gente perceber que o Senhor andou nos corredores e a gente sair do culto falando, Deus passou por aqui. Então vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração sincera. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Queridos, as marcas da estranha felicidade. Bem-aventurados, felizes, os perseguidos. Bugou a mente, bagunçou, misturou os fusíveis. Como que é isso? Tentando entender, a gente está terminando as bem-aventuranças, então, de maneira didática, a gente vai ser lembrado aqui, para a gente não desperdiçar nenhuma palavra do versinho, dessas marcas dessa estranha felicidade. Uma primeira marca que a gente nota da estranha felicidade é que ela é superlativa. Cadê os professores de português aqui? Quando é que a gente usa aí o superlativo? Não é o maior grau de uma coisa que você quer usar? Você se lembra do versinho lá de Isaías, o nosso famoso versinho de Isaías, que quando é visto uma visão do céu, os anjos, como é que eles louvam? Eles dizem, os anjos e vocês dizem. O que eles dizem? E os teólogos explicam para a gente que parece que no hebraico não tinha o Santíssimo. Então eles repetiam, identificando, certificando, intensificando que o nosso Deus é santo, santo, santo. O superlativo é quando você incha, você quer falar, é santo mesmo, é muito santo. Eu ouvi certa vez uma ilustração, que a maioria de vocês conhece, que se você pegar um balde, um professor tentando instruir os alunos, ele pega um balde e colocou pedregulhos no balde. E perguntou para a criançada, está cheio? Tá, professor. Ele pega pedras, não pedregulhos, e joga entre os pedregulhos, e eles vão se acomodando no balde. Ele pergunta, está cheio, queridos? Ele fala, agora está. Ele pega pedriscos e joga no balde, que vão dançando entre os pedregulhos e as pedras, e vão se acomodando no balde, e pergunta, está cheio? Ele fala, agora está, professor. Ele pega areia, e ele joga, e a areia vai se encaixando entre pedregulhos, pedras e pedriscos, e vai lotando o balde. Ele pergunta, está cheio, queridos? Ele fala, está cheio, professor, agora deu. Acabou. Ele pega a água e enche o balde de água até a boca. Ele pergunta, está cheio? Aí a criança fala, acho que agora está. Eu estou tentando explicar para vocês algo complicado demais da gente entender do que está dentro dessa palavra quando Deus fala que é bem-aventurado. Bem-aventurado é você pensar que é um feliz, mas é um feliz, no Goiás a gente fala de com força. É um feliz diferente, é mais feliz. Cabe mais felicidade dentro dessa felicidade que você pensou. É mais, bota mais cores, bota mais sabores, bota mais intensidade, bota mais luminosidade. É mais feliz do que isso. E os teólogos, tentando explicar, eles caracterizam essa bem-aventurança de 3 formas, dizendo que o bem-aventurado, o felizaço, o super feliz, o bem-aventurado, ele tem 3 coisas dentro dessa palavra que faz ele diferentemente, estranhamente feliz, mais do que as outras pessoas. Uma delas é a gente ser favorecido. Uma dos significados dentro de bem-aventurado, ela é superlativa por quê? Porque tem muita felicidade dentro desse bem-aventurado. O cristão é alguém bem-aventurado por quê? Primeira característica dentro da bem-aventurança, do significado da palavra, ele é favorecido. Vocês se lembram da história da rainha Esther? A rainha Esther pegou o lugar de outra rainha, foi escolhida, e ela está rainha. Ela não conta que ela era judia. E tinha todo um protocolo para poder tratar a rainha com o rei, ainda que fosse esposinha dele. Há um episódio, livro de Esther, em que ela, depois de jejuar, chamar a turma para jejuar e orar, ela dá um passo de fé, porque estavam querendo matar o povo dela, e ela era judia, e o rei não sabia, Assuero, o esposo dela. Ela decide, depois de jejuar e orar, se apresentar diante do rei. Não podia se apresentar. Tinha que pedir permissão. Se o rei deixasse, pode vir, Esther. Teté, pode entrar. O rei deixou. Se não, não pode. A Esther, ousadamente, se apresenta diante do rei, sem a permissão dele. Rapaz, é igual nós.
Geral ficou esperando. Vai dar ruim, vai dar ruim. Agora foi Vasti, agora vai Ester. Acabou para ela. Perdeu, não tem jeito. É louca. Ela se apresenta diante do rei. Fica aquela expectativa, como a de vocês. E aí? Diz que o rei, silêncio brutal. O rei com cetro de rei, porque rei tem cetro de ouro. Ele estende o cetro para ela, como quem diz, fala, coração. Ah, louvado seja Deus, eu posso falar. E ela toca no cetro humildemente. E ela então conta a história, e você tem que ler o livro de Ester, para saber o final dessa história, que é muito boa. Dei só aqui o spoiler. O que é o sentido disso ali no texto? Quem que é o feliz, o estranhamente feliz? E o significado que está dentro de bem-aventurado, uma primeira característica do bem-aventurado é que você é favorecido. É essa pessoa que não tem autoridade, não podia, não devia, está se apresentando diante do rei, mas o rei, favor é obrigação? Não, favor não é obrigação. Tem gente que parece que está fazendo um favor e parece que está fazendo obrigação. Favor não é obrigação. Eu tenho autoridade e eu dou se eu quiser. Eu dou dinheiro, eu dou minha atenção, eu faço. O favor eu faço se eu quiser. Eu tenho o poder de fazer ou não o favor. O rei, porque tinha autoridade, decide, como os imperadores romanos no Coliseu. O gladiador está vencido, a espada está estendida, ou a lança está na mão. Eu mato ou não mato? O imperador olhava, expectativa geral. É polegar para cima ou polegar para baixo, irmão? O imperador decide. Se é polegar para baixo, mata, pode aniquilar. Se é para cima, o favor do imperador. Vive, Coliseu empolvoroso. Ester toca no cetro. Eu e você, se somos crentes de verdade, a gente estava com a lança no pescoço, com a lâmina esperando. Tem uma boca do inferno debaixo do seu pé agora, quente, te esperando para te condenar. O peso de um pecado seu te leva a galope para o inferno. Um pecado. Agora pensa em todos os seus pecados. Querendo acertar você no pé. Está debaixo do seu pé. Tem uma película fina debaixo do seu pé te segurando. Se não caía. Deus, o imperador cósmico, decidiu botar a mão debaixo em Cristo Jesus. Tem uma mão furada por cravos debaixo do seu pé, falando, não vai cair. Por quê? Por favor. Bem-aventurado é o favorecido, aquele que alcançou o favor de Deus. Sem moral, não podia se apresentar diante do rei, mas ele decidiu, por benevolência pessoal, pelo conselho da própria vontade, vou amar. Não é povo, é um vermezinho pequeno, mas eu vou amar. Eu vou cuidar dele. E ele vai e bota a mão debaixo de você e você está salvo. Você está entendendo a felicidade? Se você tem essa mão debaixo te segurando, você está dando um glória a Deus aí dentro de você. É porque nós somos presbiteres. Mas aí dentro tem um coração pentecostal, dizendo glória a Deus, porque senão você era consumido por Satanás, por tormentos. Mas essa mão, o favor de Deus te segurou lá embaixo. Eu pergunto, se você está aqui e você não alcançou esse favor, Deus ainda está com o cetro estendido, dizendo, vem, vem. Tem mais Ester aqui que eu estou vendo. Tem muitas outras Esteres aqui. É só você vir. O cetro ainda está colocado para você alcançar esse favor de Deus. Por que é superlativo? Essa primeira marca dessa estranha alegria, porque nós somos favorecidos. Mas não só isso, porque o bem-aventurado são como essa quantidade de coisas dentro do balde. É difícil de explicar. É não só favorecido, mas é acolhido. Há uma passagem das Escrituras que diz que numa quinta-feira, à noite, no fim do dia, em cima de um outro monte, tinham 3 cruzes. Uma do meio e uma de cada lado. E naquele dia, toda a população, todo mundo sabia que a morte de cruz não era tornozeleira, não era prisão domiciliar, não era cadeia, nem tampouco era prisão perpétua. Era a pior e mais vergonhosa condenação que podia existir. Meu Senhor Jesus estava pendurado na cruz do meio, e 2 bandidos, como um Barrabás, que sabiam que era bandido, estavam condenados com o pior tipo de condenação que podia haver. Naquela noite, um dos bandidos pergunta para Jesus, você não é o Bambambam?
Por que você então não pula dessa cruz e já tira 2 aqui, para o pipoco ser grande? A turma ia ficar pavorosa, ia ser legal demais se o senhor faz isso. Agora você tirou onda e o senhor não desce daí e nem salva nós 2. Conversa fiada. Um dos bandidos, que eu creio que, como no caso de Lídia, tendo a mente aberta por Deus para compreender o evangelho na frente dele, que a cruz é o centro do evangelho, estava ali na frente dele, ele entende e fala: você está louco, Zé? Você sob condenação, a gente sendo bandido aqui, como é que você fala isso diante de um cara desse? O que o meu Senhor Jesus fala para aquele bandido? Bandido. O que ele fala, queridos? Deve ter sido isso aí que vocês falaram, eu não ouvi. Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que falou o meu Salvador para aquele bandido? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Por que essa marca dessa estranha felicidade ela é superlativa? Porque nós somos favorecidos e nós somos acolhidos. Do tipo, bandido, o bandido sou eu e você. Não tinha solução para a gente, mas de repente a gente faz parte de um reino que a gente nunca imaginou que a gente ia ser. Pensa você criar uma menina sua, aqui nas ruas do Guará, você dá danoninho para ela, você dá uma escola para ela, você bota ela no inglês, e ela faz balé, e você cuida dessa menina, e você paga os boletos, essa menina cresce, essa menina vai para uma faculdade, e ela começa a namorar um cara que você nunca imaginou que poderia estar naquela faculdade. Só que o nome desse cara naquela faculdade chamava William. William. E entre muitas meninas, o William, por algum motivo, pisca para essa menina, filha do Guará, filha de um de vocês. O William pisca para ela, e começa ali um 6, 7, tal. Começa um salamalenco, um negócio ali está acontecendo, ela pisca, ele pisca, tal. Aí, quando vê, eles começam a namorar. Quem é o William? Príncipe William, herdeiro do trono da Inglaterra. A Kate Middleton, ela só estava andando na Inglaterra, vivendo a vida dela. Ela poderia ter paquerado qualquer menino, mas naquele dia, naquela faculdade, que eu acho que eles se conheceram na faculdade, naquela faculdade, o William se afeiçoou por ela. E simplesmente por casar com o príncipe William, que poderia ter ficado com qualquer menina, na verdade, queridos, por tantos interesses, a Kate Middleton, plebeia, virou princesa. Princesa de Gales. Glória a Deus. Ela foi acolhida, ela passou a fazer parte do reino, sendo plebeia uma vida inteira. Não tem sangue azul, não tem moral, não tem parente, não tem castelo, não tem nada. Beleza, ela tinha, veio bonita. Ele não casou com uma feiosa, né, que ele também não é doido. Não tinha nada que abonasse para tal. Mas no momento que o príncipe William casa com ela entrou automaticamente para o reino da Inglaterra. Ela virou a princesa de Gales. Ela foi acolhida. Esse é um dos significados dentro de bem-aventurado. Estou dizendo que é difícil explicar. Se o favorecido já é fogo e poder para mim e para você, então nós somos favorecidos, mas nós somos acolhidos. Vocês fazem parte de um reino que não combinava com você. Chão de fábrica, você fala errado, você mastiga de boca aberta, você não sabe pegar no talher, você fala nós vai, nós vem, e Deus casou com você. Por quê? Ele piscou e você, não sou nem louca, piscou de volta. E no momento em que Ele dá a vida por você, e você diz sim, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, você entrou para o reino, você foi acolhida. Glória a Deus. Bem-aventurado. Quem é feliz? Essa felicidade superlativa, essa marca dessa estranha felicidade, ela é superlativa, porque fomos favorecidos, porque fomos acolhidos e porque estamos protegidos. Está dentro do bem-aventurado também. Respira fundo aí. Dentro do bem-aventurado. Qual passagem que eu acho que pode explicar para a gente um pouquinho desse significado, desse superlativo, que é essa palavra bem-aventurado, super feliz, que é não só favorecido, acolhido, mas também protegido. Eu me lembrei daquela passagem em que Estevão, ele é apedrejado. Estevão, ele era um diácono do fogo e do poder. Crente. E ele estava pregando o evangelho. Estevão estava pregando o evangelho. E a turma não estava gostando daquilo, porque ele falava assim, para a turma, o Messias veio, e vocês não acreditaram nele.
Ele veio, fez, mostrou, aconteceu, falou, e vocês não acreditaram nele. E a turma, porque todo mundo que é corrigido vai ficando com raiva, né? Você vai sendo corrigido, confrontado, e vai ficando com raiva. Não amolece o coração, não amolece o coração. E ele, vocês pecaram sim. Vocês crucificaram. Era o Messias, era o Salvador. E vocês não creram. Do jeito do Estevão, não do meu jeito aqui. Mas ele estava falando isso. Se você resumir, ele estava batendo os caras e pregando o Senhor Jesus. De ponta a ponta, do nascimento à crucificação. A turma começa a pegar em pedra, irmãos. Pega uma pedra aí. Um foi cutucando o outro, um fariseu. Pega pedra. Vamos dar na cara dele agora. E começam a dar pedrada em Estevão. Pedrada. Então ele está apanhando. Ele está sendo perseguido? Tá. Pelo quê? Por estar pregando o evangelho, por estar pregando a verdade e confrontando os outros. E o que é dito na passagem, que é essa passagem que está em Atos, que fala o que aconteceu com Estevão nessa hora? Ele diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. Jesus que estava à sua direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e Jesus, o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. O que eu estou tentando explicar aqui? Que é o protegido. Quem que é bem-aventurado? Que é essa estranha felicidade superlativa, que o bem-aventurado tem, esse você ser favorecido, ser acolhido, e aqui protegido. De fato, na moleira, ele está levando pedrada. De fato, uma pedrada no ouvido deve danificar aqui a cartilagem, começar a sangrar. De fato, uma pedrada no dente quebra o da frente. De fato, uma pedrada no crânio amassa o crânio. De fato, uma pedrada rasga talvez a pele, se ela for afiada. Pedrada dói muito na carne. Mas ele tem uma proteção maior do que o estralhaço que estão fazendo na carne dele. Ele olha para o céu e o nosso Jesus, que sempre nas Escrituras é dito que ele está sentado no trono, por algum motivo teológico que eu não sei explicar, ele nessa cena ele está de pé. Como quem diz, estão batendo no meu menino. Estão batendo no meu menino, mas ele é meu. Ele está garantido, ele está protegido. Pode estraçalhar a carne dele, mas no final vocês vão para a condenação e ele vem para a glória. Essa proteção está dentro do bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é favorecido, que Deus esticou a mão para você, é desse que é acolhido, entrou para o time de Deus, para o reino de Deus, e é aquele que está protegido, ainda que leve o seu dente da frente, irmão. Pode fazer tudo com você, pode arrancar seus cabelos, sua beleza, seu dinheiro, sua força, sua reputação, tudo, mas Jesus não tira de você. Tira Jesus de mim. Como é que tira? Ainda que eu negue, Pedro negou, o Jesus não foi atrás dele? Porque às vezes você nega Jesus, mas se você é de Jesus mesmo, não tira. Porque ele negou, tome uma, tome duas, negou 3. E Deus falou assim, é meu, vou buscar. E buscou Pedro de volta, porque você está protegido. Aí eu pergunto para você, que mega cena, que passar em concurso, que tanto de dinheiro, que tanto de casamento bom, que tanto de filho, o que você tem que ter que se compara a uma felicidade como essa? De ser favorecido, de ser acolhido, de estar protegido. É uma felicidade superlativa, bebê. É muito grande. É difícil de explicar. Quais são as marcas dessa estranha felicidade que fala que feliz é o humilde, feliz é o que chora, feliz é o manso, esse rei nas avessas? A última é, bem-aventurado aos perseguidos. Como que essa marca é uma felicidade, é uma estranha felicidade superlativa. Tem muita delícia dentro dela para mim e para você. Se você não experimentou uma alegria, uma felicidade como essa, a porta está aberta, estreita. Porque o negócio com Deus é um rei nas avessas. Não tem portona. Vão chegar. Esse é o da condenação. Largue a porta da condenação. A porta que está aberta para você está aberta. Pode vir, você que está perdido. Pode vir essa noite. Não deixa para depois. A porta é estreita. E o caminho apertado. Tem que emagrecer, querido. O caminho apertado. Não é do seu jeito guloso, tal. Não vai ser do seu jeito. Você vai ter que se ajeitar para passar nessa porta estreita. E o caminho é tenso. Neguinho vai falar mal de você. Neguinho vai falar, olha lá, lavagem cerebral, virou crente. Alguma coisa aconteceu. Vai perder uns amigos, vai perder umas rodas, vai perder um dinheiro, vai perder alguma reputação. Bem-vindo ao reino da estranha felicidade. Amém, queridos? Amém de verdade? Queridos, quais são as marcas da verdadeira, dessa estranha felicidade? A primeira marca que a gente viu é que essa estranha felicidade ela é superlativa. Bem-aventurados. A segunda marca é que ela é expositiva. Eu vou tentar explicar. Expositiva. Porque o texto diz assim, bem-aventurados
os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vocês já viram, aqui no shopping, em Brasília, nos galpões, no lugar de exposição, uma exposição. Exposição de carros antigos. Você vai lá, estão os carros expostos. Os holofotes sobre os carros. A notícia é o carro, né? A exposição, para quem gosta, de bonsai. Aí tem lá aquelas plantas do japonês, tal, trabalhosa, que dói, para você fazer entortar, parecer uma árvorezinha nanica. Então você vai lá, exposição de bonsai. Exposição do que for. A exposição, normalmente, você traz em evidência alguma coisa que ela pode não estar no holofote. Você joga o holofote em cima dela, a exposição. Nesse caso que eu estou dando a esses exemplos, é uma exposição por admiração. Por admiração. O sentido do texto é uma exposição para perseguição. No momento que você entra para o reino de Deus, é pintado um alvo nas suas costas. Grande. Com luz acesa. Com o dedo apontado. Você esconde, a turma vai no arbusto e fala, está aqui. Está aqui. Onde você vai? Aqui. Não tem como esconder. Você é alvo 24 horas por dia. Todo mundo faz alguma coisa errada no trabalho. O crente faz... Crente. Diz que é crente. Se for crente desse jeito aí, casa caiu para os crentes. No momento que você vira crente, você atrai os olhares de julgamento e um alvo é pintado na minha e nas suas costas. Essa exposição, que eu estou dizendo que essa estranha felicidade, ela é não só superlativa, mas ela é expositiva, porque ela te expõe. Não tem como mais ser um agente secreto. Não tem como mais você viver escondido. Por que isso é tão importante? E aqui, você já sabe, eu falo que o lugar mais difícil de pregar é para vocês, porque a gente se conhece demais, né? Então me confronta demais, especialmente por um pecado que eu luto há muito tempo, que é exatamente querer agradar as pessoas. É um pecado que eu luto há muitos anos. Eu quero crer que eu estou vencendo um passinho de cada vez. Então, eu tenho muito desejo de aceitação, de aprovação, de validação pessoal. Eu sofro com isso e tento vencer isso a vida toda. Mas esse ídolo, eu acho que ele não é só meu, não. Eu acho que ele é seu também. E esses dias eu ouvi uma história interessantíssima, né? Todo exemplo, ele não é pleno, né? Mas eu vou tentar contar para vocês. Aconteceu aqui em Brasília, eu ouvi essa história. Aconteceu aqui em Brasília. Na época de Natal, os shoppings ficam com aquele horário estendido. Ele vai até meia-noite, na véspera. Até dia 23, o shopping fica aberto até meia-noite. E diz que uma mãezinha aqui de Brasília, ela estava até, acho que num puerpério ali, e ela falou assim, esquecemos de um presente. Esquecemos no presente, aquela família rica que dá presente para todo mundo, faltou o fulano. E ela fala, amor, eu vou lá. Ela pega o carro e vai no shopping para comprar o presente que faltava. Já no suspiro ali, vamos dizer que era 10 horas. E aí anda, compra. Na hora de ir embora, diz ela que ela vem lá no G3, onde ela achou que tinha estacionado o carro. E ela está no tup, e nada. E ela aperta tup, com a chavinha, que ela demorou a achar na bolsa, a chavinha dela. E ela tup, e não acha o carro, G3. Ela vai para o G2, ela fala, sou meio louca, vai que não está no G3, deve estar no G2. E ela vai no G2, só que, né, 10, 11, 11h30, 11h45, e ela anda, e os carros saindo, tá. Eu sei que ela foi ficando meio sozinhona, G3, G2, G1, ela falou, uai, não estou achando o carro e tal. Aí veio o homem do rádio, atenção, senhora, tudo bem? Não, procurando meu carro, é um carro assim, tal, não acho o carro. Não, vou ajudar a senhora, tal, lembra onde foi? Uai, para mim era G3, tal, vamos de novo. Motoquinha, atenção, motoca, o tio da motoca. Aí chamou o homem da motoca, procura, G3, G2, lá fora, não, aí o carro, a senhora, e o shopping fechando, poucos carros. Meia-noite, dia 23, pensa os seguranças. Não, vamos então na sala das imagens, né? Nós vamos ter que ir lá nas imagens. Aí foi lá para a sala de segurança e abre as imagens. E a mulher está lá, irritadíssima e tal, pensando que era meu carro, braba, dona da verdade. E aí um segurança está olhando as imagens e ele fala assim, cara, ele fala para o outro segurança, ele fala assim, rapaz, eu só estou vendo um mob preto aqui e um Civic branco. Rapaz, a hora que ele falou isso, na hora ela falou assim, meu Deus do céu. Lembrou que ela não veio no carro que ela estava procurando, que era o carro dela, mas que ela pegou o carro do pai dela, que era o mob preto. Ela assumiu. Ela falou assim, gente, me enganei. Eu achei que eu estava no carro, o mob preto é o meu. Eu estava procurando outro carro, eu confundi. Porque eu tenho a chave reserva sempre do meu carro aqui, e eu achei que eu estava nele, era o mob. Ela assumiu, ela falou isso. Eu ouvi ela contando a história, ela falou assim, e ela falou assim, só um mob preto? Não acredito, e esse outro carro? Nossa, então vocês não acharam meu carro? Daí, como é que faz? Não, eu vou embora de Uber, então, vocês não acham meu carro? Ela sabendo que ela tinha errado, sabendo que ela estava errada,
mas ela não assume o erro e o pecado, que é um problema nosso, porque quem não assume erro e pecado não precisa de Jesus, né? Porque não precisa. Para você confessar pecado, é aquele que precisa de Jesus. Ela não assume que ela que errou, que ela estava naquele maldito mob preto. Ela fala, não, então não tem jeito de Deus, cara. Mas como é que a senhora vai fazer, senhora? Ela falou assim, eu vou embora de Uber. Ela foi embora de Uber. Ela foi embora de Uber para não dar o braço a torcer e falar, eu errei, o mob preto era meu. No outro dia, o marido dela, que sempre limpa a sujeira da esposa, amém, irmãos? Ele foi lá, primeiro glória a Deus da noite. Aí ele foi lá buscar o mob preto. Falou, deixei aqui outra noite, tal, e buscar o mob preto, né? O que eu estou querendo, todo exemplo não é perfeito. O que eu estou querendo dizer? A gente vive num tempo, e eu me identifico com ela, que é esse da aceitação, de você não se expor diante das pessoas. Você quer manter a sua reputação. Eu falar que eu estou errada? Jamais. Louca. Ainda vão falar, tá vendo? Mulher. Falei, essa mulher é louca. Essas mulheres são tudo loucas, 11 da hora da noite, véspera de Natal, só podia ser mulher. Tal. Ela não assumiu o erro dela, para preservar a reputação, para preservar a validação pessoal, para ficar bem, porque o umbigo dela é muito grande. Então, ela tem que proteger a ela. Esse é um dos ídolos do nosso momento. Eu estou falando que é meu, mas pode ser seu também. É um dos ídolos, um dos deuses do nosso momento, é a aceitação pessoal. Basta você ver uma rede social. Basta você ver todo mundo está usando calça larga, que é ridículo, mas também a apertada é ridícula também. E a saia midi, ela voltou para a moda, mas ela também é meio esquisita, é meio Assembleia de Deus. Porque você vai usando o negócio da moda. Tem alguém de saia midi? É só um exemplo. Tem alguém de calça colada? É só um exemplo. É só um exemplo didático. Eu estou querendo dizer que você vai, as coisas vão te puxando e você vai fazendo, por quê? Você está com a roda, que tênis que está usando. E você paga caro, num desenho que fizeram, numa marca que inventaram, num fundo de quintal, chinês ou indiano. E você vai fazendo, por quê? Um Deus do nosso tempo. Você não dá. Por que isso é importante? Eu estou botando aqui dentro dessa exposição. Porque dificilmente alguém que tem um umbigo tão grande, que não está pronto para diminuir, para Deus crescer, vai estar disposto a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Você vai proteger a sua reputação, você não vai falar de Jesus. Se diante de uma loja, de um problema no seu trabalho, você tiver que falar assim, tem um crente aqui, você não abaixa a cabeça nem para orar. Se você não está com os crentes numa mesa, todo crente ora antes de comer. Se você não está com os crentes, você está com seus amigos do trabalho, você não abaixa a cabeça para orar igual você abaixa quando está com os crentes. Porque você tem validação, aceitação. Ali você não se expõe. Mas o jeito de crente, que Jesus está terminando o Sermão do Monte, falando na palavra dele, é que nós vamos ser perseguidos. Nós somos diferentes, nós somos xaropes, nós somos esquisitos, mas nós estamos no mundo. A gente senta na roda, do jeito que Jesus andava, com prostituta, e chamavam ele de glutão, de esquisito, inclusive de demoniado, porque ele era misturado, mas diferente, para ser perseguido. Essa exposição, eu e você, nós vamos sofrer. Se é crente, isso aqui não está ensinando você a ser crente. O Sermão do Monte define quem é crente. O jeito do crente é isso aqui. Se isso aqui não te define, é porque você não está tão parecido com Jesus, ou você ainda não é do time dos bem-aventurados. De duas, uma. E continua aberta a porta para você. Se você não é do time, bem-vindo ao time do pessoal da estranha felicidade. Porque a gente fala essas coisas e a gente é feliz. Creia. Que nós não estamos aqui fazendo de conta. Pretending. A gente é feliz de fato. Nós somos felizes. Só que é estranho. Com o ouvido esquisito lá de fora. Agora, Carlitos, bem-aventurados, super feliz, do jeito que você explicou, superlativo. Expositivo, os perseguidos. Qual que é a perseguição, Carlitos? Não. O texto fala que bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça. Carlitos, por causa da justiça, o verso 11 explica. A gente leu só o 10, mas é a aplicação do 10, o 11 e o 12. Eu vou ler o 11 para vocês. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, quem estava pregando? Jesus estava pregando o Sermão do Monte. Então, no finalzinho do Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quem é a justiça? O 11 ele explica, bem-aventurados sois quando, por minha causa, a justiça é Jesus, quando é perseguido por causa de Jesus, aí ele diz, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Se você é crente, você se identifica. Alguém já te injuriou, já fez essas coisas. Ele explica que a perseguição é por causa dele, e aqui o pipoco é forte. Tem que ter estômago e Bíblia. Só vale ser perseguido por alguma coisa que vale a pena.
não se meta em ser perseguido por coisas que não valem a pena, passageiras ou abaixo de alguma coisa que seja eterna. Você precisa ser perseguido por coisas que... Botar a mão no fogo. Bicho, bota a mão no fogo por coisa que você não tem outra saída. Eu boto a mão no fogo. Agora, você não me seja perseguido por causa que você é de direita ou porque você é de esquerda. Não me seja perseguido por causa disso. Isso não salva. Isso não te define. Isso é temporário. Isso está comendo a nossa cabeça, especialmente nesse tempo. Ser de direita, não vale a pena lutar porque é de direita. Não vale a pena lutar porque eu sou de esquerda. Não vale a pena ser perseguido por isso. Não vale a pena ser perseguido pela sua opinião. Não vale a pena ser perseguido pela sua reputação. Não vale a pena, tem que ter estômago. Não vale a pena ser perseguido pela sua família. Não vale a pena ser perseguido pela sua esposa. Não vale a pena ser perseguido pelos seus filhos, porque está escrito que você deixa isso tudo por causa de alguém que vale a pena. Pela denominação, por ser reformado, por ser calvinista, não vale a pena ser perseguido por causa disso. Vale a pena, você só pode ser perseguido por alguma coisa que vale a pena. Tudo, tudo. Pelo que vale a pena, tudo, qualquer coisa. Que o hino Castelo Forte fala, ainda que você leve família, bens, prazer, só não leva meu Jesus. Dele você não leva. Só vale a pena ser perseguido por causa dele. Só por causa dele. Se você está sendo perseguido e está sofrendo por causa dessas bobagens, você está sendo perseguido à toa. Esse problema é seu, cara pálida. Porque pelo que vale a pena, o que está no texto, é ser perseguido por causa de Jesus. Aí pode te injuriar. Cara, começaram a me insultar, começaram a me humilhar no trabalho. Eu estou vendo que é por causa disso. Você está sendo rechaçado do trabalho. Porque você não para de falar de política e a cor que você é, ou porque você é cristão. E você misturou com política. E você fala que Jesus era de canhota, ou que a direita tem os valores de Jesus. Você tem que ser perseguido por causa de Jesus. Mais Bíblia, para você pregar um sermão igual do Estevão. Estevão falou se ele era de direita ou de esquerda? Há um texto nas Escrituras que define a direita e a esquerda, que fala assim, não se misture com o fermento nem dos fariseus, nem dos saduceus. Era tipo direita e esquerda. Os fariseus eram a direita, os saduceus eram a esquerda. Era desse jeito. Não mistura com nenhum dos dois. Não vale a pena você ser injuriado por qualquer coisa menor do que Jesus. Compara com Jesus. Nada vale a pena. Pela minha esposinha, ela vai passar. Não vale a pena eu ser perseguido por causa dela. Os meus filhos vão passar. A denominação vai passar. O que fica é Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja, que é o cabeça da igreja. Jesus. E nós somos o corpo dele. Só vale a pena falar mal, mentirem, te perseguirem por causa de uma pessoa. E a pessoa é Jesus. Porque ele deu tudo por você. O que Jesus me deu, direita nenhuma pode me dar, esquerda nenhuma pode me dar, Fernanda nenhuma pode me dar, filho nenhum pode me dar, meu filho pode ser o melhor jogador do planeta, um milionário. Eu não quero um jatinho. Jatinho não me leva para a glória. O jatinho da Virgínia não me leva para a glória. O dinheiro do Neymar não me leva para a glória. Só a morte do Cordeiro na cruz pendurada vale a pena ser perseguido, só por causa dele. Perco emprego, perco reputação, perco tudo, mas não perco meu Jesus. Só por ele vale a pena, queridos. É só o Senhor Jesus. Lutero, dentro da igreja, a turma me está vendendo indulgência, e ele fala, não está certo, não está certo, não está certo, não está certo. E ele é perseguido. E ele fala, eu não estou louco, eu não posso ir contra a minha consciência. E ele descrevia como se Satanás sentasse do lado dele, e falando na cabeça dele. E ele fala, arreda Satanás, e até o final. E se nós estamos aqui, é porque Deus usou aquele homem perseguido dentro da igreja. Muitas vezes a gente é perseguido dentro da igreja, mas por causa de Jesus. Lutero lutou por ele. Corrie ten Boom, uma irmãzinha lá na Holanda, na época do nazismo, ela começa a esconder judeu na casa dela com o paizinho dela, um relojoeiro. Os nazistas pegam ela e a Betsy, a Corrie ten Boom e a Betsy, e levam elas para um campo de concentração. As mulheres crentes, dê o livro dela, Refúgio Secreto, tem que ler. Todo crente tem que ler o Refúgio Secreto. É o livro da história biográfica de Corrie ten Boom. Ela, no nazismo, lá dentro do campo de concentração, crente, pregando o evangelho. A Betsy, que morreu no campo de concentração, há uma oração que ela faz, que eu não sei se é a Betsy ou a Corrie ten Boom. Eu estava com a Nanda na praia, eu na praia com a Nanda, lendo esse livro, e uma dessas meninas, elas agradecem, no campo de concentração, pelas pulgas. Eu falei, Nanda, parou. Eu não aguento. Quem que ora
agradecendo por pulga. Essa mulher é mais crente que um lote de crente. Quem que aguenta uma pessoa orar? Acho que foi a Betsy que falou, Corey, vamos orar para agradecer pelas pulgas no nosso tablado que a gente dorme lá à noite, cheio de pulga comendo as mulheres. Betsy morre no campo de concentração, crente até o tutano, até o final. A Corey saiu e falou de Jesus a vida toda. Vale a pena ser perseguida, sim, pelo nome de Jesus. Ou o próprio John Bunyan, preso porque estava falando de Jesus. O livro mais lido depois da Bíblia é O Peregrino, John Bunyan. Prenderam o homem, por quê? Porque estava pregando Jesus. Só vale a pena ser perseguido por causa de uma pessoa. Só ele deu a vida por você, irmão. Se você está procurando qualquer coisa nessa vida que você estava lutando por, não vale a pena. Só pelo Senhor Jesus. Amém, queridos? As marcas dessa estranha felicidade, ela é não só superlativa, ela é não só expositiva, e a última parte do versinho, ela é lucrativa. Vamos ler todos juntos, uma última vez, todo o versículo. Mateus 5,10, todos. Amém. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Queridos, essa estranha felicidade, ela é superlativa, bem-aventurados, entendemos? Ela é expositiva, nós seremos perseguidos por causa de Jesus, mas ela é lucrativa, porque termina dizendo, porque deles é o reino dos céus. Aqui os teólogos falam o seguinte, não é promessa, é presente. Do tipo, não é que vai herdar, mas também vai. O reino dos céus, mas o reino dos céus já é seu, é de vocês. Se você é esse bem-aventurado, se você foi favorecido por Deus, acolhido por Ele, está protegido por Ele, entendeu essa gulosa felicidade, entendeu que é por isso que você é alvo agora, entendeu por que você está sendo perseguido. Outro parênteses, eu estava visitando missionários no Rio de Janeiro, eu não sabia, desci no Rio de Janeiro para visitar um casal de missionários, para ter uma conversa difícil, e era feriado de São Jorge, e o Rio de Janeiro parou naquele dia. Porque lá o São Jorge é meio que padroeiro da cidade, um trem assim, que é o santo lá do Dragão. E aí eu fui jantar no pé do hotel, embaixo do hotel tinha um restaurante e tinha uma música ao vivo. E o cara estava cantando lá um cundeiro, de um desses santos do time do inimigo, lá do Satanás. E ele tocando, e a turma comendo batata frita aqui, ó, com frango a passarinho, tranquilo. Eu pensei cá com meus botões sozinho na mesa, em oração, e com ódio daquilo ali. Eu falei, rapaz, se esse cara está tocando aqui, Deus enviou meu filho. Estava todo mundo comendo, alguém ia lá falar assim, isso aqui virou um culto aqui, ó, no meio do Rio de Janeiro, restaurante tocando música aqui. Mas quando é do Jesus, não pode. Mas quando é do Jesus, pode. Se você é perseguido por causa dele, é porque você virou alvo. É porque você é desse time aqui. E a última característica que a gente vê dessa estranha felicidade, que ela é lucrativa, um reino que já é nosso, mas não é promessa. Uma das passagens que ajuda a gente a entender é aquela muito famosa do filho pródigo. O filho pródigo pede dinheiro para o pai, que é uma história muito esquisita. Pensa um filho seu te pedindo seu dinheiro daquele jeito, para ir gastar daquele jeito. E o mais chocante daquela história, para eu como leitor, abaixo de Deus, pecador miserável, é o pai dar o dinheiro, porque eu dava na cara do Luca, da cara dele. Ele não está aí não, né? Ele perguntou, você vai falar de mim hoje? Eu falei, não, falei. Mas ele não está aí hoje. Se o Luca me pede meu dinheiro em vida, minha herança em vida, eu dou na cara dele, vou preso no outro dia aqui nessa cidade, mas eu dou na cara dele, o pai deu o dinheiro. E Deus falou, vai. E disse que ele gasta daquele jeito, com meretriz e tal. E depois ele volta. Ele cai em si, está num chiqueiro, olhando o porco comer. Ele fala, nossa, lá em casa tem pão quentinho, ele volta. Quando ele volta, o irmão dele estava trabalhando. E, quando ele volta, o pai fez festa, correu, abraçou, beijou, dá anel, dá roupa, dá chinelo, entra lá para dentro, mata, churrasco, picanha, hoje tem, churrascão. Estava tocando um louvor evangélico lá dentro. E o irmão está chegando, o irmão mais velho, da lavoura, sei lá o que ele estava fazendo, ou cuidando dos bichos. E ele fala, what's that? O que está acontecendo? O que está acontecendo ali? E aí o funcionário fala assim, festão, seu irmão voltou. Festão, está quebrando tudo. Tá, churrasco, tá demais. Pão de alho, queijo coalho, tá sucesso. Sério? Sério. Começou uma fúria aqui dentro do peito dele, aqui, ó. É sério. Matou o cordeiro, o bicho, aquele gordo, picanha, matou. Ele foi entrando aqui, ó, cuspindo marimbondo. Ele foi entrando, sério. Aí o pai vem, voltou, teu irmão voltou. Ele falou assim, voltou por quê? Voltou para quê, pai? Que história é essa? Aí o pai sai e fala, o que foi, meu filho? Ele vai lá fora e fala, você está chateado? Estou chateadíssimo. Porque eu estou aqui com o senhor a vida inteira.
E eu estou aqui capinando o negócio, e cuidando de chiqueiro, e cuidando de gado do senhor, e cuidando de vinha, e maçando azeitona, e fazendo azeite. E eu estou aqui a vida inteira. O senhor nunca matou um cabrito para mim. Esse vagabundo volta, e o senhor mata o melhor boi para ele, e churrascão com pão de alho. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu manda matar para ele o novilho cevado? Então ele respondeu: pai, esse é o nosso ponto. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A marca da estranha felicidade, ela é superlativa, expositiva e lucrativa, porque a gente já tem tudo que a gente precisa, achando que não tem. Achando que está trabalhando para conquistar, para fazer, achando que é aqui, que tem um novilho cevado esperando em você, que tem um churrasco que vai estourar a papila gustativa, que vai valer a pena a vida. Isso aqui já é seu. Tudo já é seu. Não precisa preocupar. Tentando explicar algo que é difícil demais, é esse reino que já está dentro da gente. É como se fosse quando você decide. Eu dou muito esses exemplos de shape, de físico, mas assim, é só porque talvez seja o nosso tempo, tá? Eu não estou dando recado para ninguém, né? Mas quando você decide fazer uma dieta, mas fica a dica, né, na dúvida. Quando você decide fazer uma dieta, por fora você está gordo. Mas por dentro, você fala, agora vai. Dentro de você tem um abdômen trincado na decisão. Você fala, agora eu vou. Você para de pensar no parapapapá, e você passa a pensar em alface, em negócio, tá? Você vai pensar em comida saudável. Dentro de você tem uma pessoa, no shape, magra, bonito, um cara forte. Mas fora ainda está zoado. O crente, dentro dele, ele já tem a notícia do reino. Ele pode viver daquele jeito, ainda que por fora venha pedrada e não está tão conforme assim, mas dentro dele ele já tem um reino. Então é difícil de explicar, porque dessas pessoas, esses bem-aventurados, esses crentes felizes desse jeito, eles têm uma estranha felicidade, superlativa, difícil de explicar, porque são muitas garantias, simplesmente por ser de Jesus. Ele passa a ser perseguido, mas nem perseguição, mais nada, consegue arrancar uma alegria de um reino que parece que já está dentro dele. E como que esse reino mostra? Que você nota, olha o reino ali, é quando o reino já chegou, ele vai aparecer em plenitude. Haverá o dia que a gente não chora nunca mais, não confessa pecado nunca mais. Eu estou louco por esse dia. Mas dentro já tem um reino. Como que você percebe isso? Sendo bem-aventurado. Você percebe que você diminuiu e Jesus cresceu quando aquele inimigo que você tinha ou faria, você se conhece, você sabe que você ia para cima do cara e você opta pela reconciliação. Quando o seu coração balança para a reconciliação, pode saber que tem um reino de Jesus dentro de você. Não é natural a reconciliação. Não é normal. Se você, ao invés de brigar, decide reconciliar, você estava com o xingamento aqui, ó. Você tinha autoridade para mandar para onde você quisesse. E você implode aquele sentimento e decide se reconciliar com o inimigo, alguma coisa venceu o seu umbigo. É o reino de Deus que chegou e já está operando dentro de você. Então, ele tem altos e baixos ainda. Tem um dia que você perde para o reino antigo, mas dentro de você já tem um reino. Dessas pessoas é o reino de Deus. Você consegue optar pela reconciliação ao invés da agressão. Você consegue chegar para a sua esposa que te traiu, que a sua reputação, que a sua honra está toda manchada, e você fala, eu decido perdoar por causa do reino. Por causa do reino. Porque eu dava na mesma moeda. Na mesma moeda. Mas o reino te implode e explode Jesus na sua vida. E você fala, eu perdoo. E como vem a perseguição? Corno manso, de fora. E o que vem? A Bíblia sussurrando no seu ouvido. Crente santo,
Então o mundo vai te perseguir, mas Deus vai continuar falando o que é essa estranha felicidade, porque é muito mais feliz o que perdoa do que ao invés do que revida. Então, quando aparece uma reconciliação no relacionamento seu, aparece um perdão no relacionamento seu, que você passava ao largo diante de alguém que precisava, e bate uma compaixão no seu coração, olha o reino aí, chegou mesmo, chegou mesmo. Mas é verdade também que esse reino se mostrará um dia em plenitude, onde nunca mais a gente confessa pecado, nunca mais a gente chora uma lágrima, nunca mais vai ter tristeza, e por fora, nós vamos estar no shape. Eu quero que na glória não vai ter gordo, amém, igreja? Todo mundo, porque por fora, novos céus, nova terra, tudo restaurado, aí é tudo refletindo a glória de Deus, não tem mais pecado, aí acabou tudo, não tem pneu, glória a Deus. Acho que Deus está querendo falar com vocês, irmão, de alguma forma. Queridos, os discípulos, quando eles saíram para pregar, eles ficaram empolgados, vê como é sutil, e Deus aponta sempre para esse reino, que está dentro já, que já é nosso, já é realidade, não é algo futuro. Os discípulos saíram para pregar e falaram assim, Jeová, o senhor não vai acreditar. O que foi? Os demônios, você não vai crer. No teu nome, a gente fala, os demônios nos submetem. Você acredita? Ele fala, é sério, os demônios se submetem a gente. Sério. Aí ele fala assim, não obstante, não se alegra por causa dos espíritos que se submetem, e sim porque o seu nome está rolado nos céus. É sobre o reino, que já é meu e seu. Nem quando o pipoco é parecido com o reino de Deus. Mas então tinha muita gente no culto. Mas então muita gente converteu. Muito legal. Mas fica feliz. Nem quando o demônio se submete a você, nem quando isso acontece. Se bem que tem festa no céu quando o crente se converte. Mas o meu ponto aqui é que Deus está dizendo que a grande alegria, a grande certeza, a grande estabilidade, o grande lucro meu e seu é, o nome já está lá, coração. Está tranquilo. Pode acontecer o que quiser. A minha pergunta é, o seu nome está lá? Arrolado no reino dos céus? Está escrito o seu nome lá? Nessa estranha felicidade que fala de humildade, de ser manso, de chorar, essas coisas? Você está garantido que o seu nome está lá? Se não, é hoje, irmão. É hoje. É hoje o convite para você experimentar uma felicidade muito maior do que tudo isso que você já experimentou. Amém, queridos? Quero chamar a equipe de louvor. Enquanto eles vêm, eu tenho uma notícia para vocês, muito boa, para a gente terminar. Pode chamar a equipe de louvor, pode vir aqui. Que Deus, e só Deus faz, no dicionário de Deus, vocabulário de Deus, não tem coincidência. Se você procurar Aurélio Celestial, Aurélio, vai lá na Aurélio de Deus. Se você procurar no C, CO, com I, N, coincidência, não tem. A hora que você vai em coincidência, pula para o P, providência. Está tudo programado, ele faz. Há uma missão no mundo chamada Portas Abertas. Portas Abertas. Que eles trabalham nos países mais perseguidos. Eles produzem uma lista de grau de países mais perseguidos, onde os cristãos são mais perseguidos. Todo ano, essa organização, ela separa um domingo, o domingo depois de Pentecostes, para ser o DIP, Dia da Igreja Perseguida, o domingo da Igreja Perseguida. Que domingo que caiu esse dia? Hoje. Hoje é o Dia da Igreja Perseguida. Qual o versinho que a gente leu? E hoje, Deus alinhou o planeta, irmãos, para a gente orar aqui. Hoje é o dia da igreja perseguida. E eu quero fazer um desafio para vocês. Na lista de países mais perseguidos, eu, pessoalmente, optei para orar pela cabeça da serpente. O mais escuro é a Coreia do Norte. Porque o meu jeito com Deus, eu falei, eu vou orar pelo mais difícil, Deus. E aí, pelo lote ali, o Senhor vai abençoando todos para baixo. Eu sempre olhei para a Coreia do Norte. Eu vou na cabeça da serpente, eu quero matar esse negócio. Então, ele é o primeiro, Coreia do Norte. Então, eu quero desafiar a gente como igreja, nesse domingo, dia da igreja perseguida, estudando esse versinho, que não é uma coincidência, é uma providência, a gente orar pela igreja perseguida, especialmente pela Coreia do Norte. Um pedido meu. Pero era espanhol, que estou falando agora, ok? ¿Estão compreendendo em espanhol? Pero nosotros, en la iglesia, tenemos outros amigos. Mas nós, tradução. Mas na nossa igrejinha nós temos outros amigos. Nós temos aqui um pastor em formação com a família dele, que é de um país que está na lista, Cuba. O nosso Ronald com a família, eles vêm de Cuba. Tive a oportunidade de acompanhá-los e visitá-los desde que a Rod gaguejava. E a Cuba está na 24ª posição. Dos países mais perseguidos, a Coreia do Norte é o primeiro. E Cuba é o 24º. E nós temos uma família cubana entre nós outros. Amém? Amém não é espanhol, não é amém, né? É porque eu falo cueca-cuela, perdão. Países perseguidos.
Coreia do Norte, número 1, 24º na lista, Cuba. Nós temos cubanos aqui. Meu desafio é que a gente ore agora por esses 2 países, pela Coreia do Norte e por Cuba. E eu quero dar uma notícia privilegiada para vocês. Estamos avançando nos 2 países. Não posso falar mais do que isso. Estamos avançando nos 2 países, porque as portas do inferno não prevalecerão. Mari Guerra, vem cá, Mari Guerra. Mari Guerra vai orar por nós, por esses 2 países, e aí depois a gente louva e o pastorzão impetra a bênção para a gente poder encerrar o nosso culto. Vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos ficar de pé, todos nós, por favor, todos de pé. Vamos orar por esses 2 países, aí a gente louva e o pastorzão impetra a bênção.